conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, de Saint-Pizon, terminando o ano civil, amanhã termina, começa o novo ano. Muita gente faz propósito disso, propósito daquilo. Pode até fazer, mas faça e melhore. Né? Às vezes faz promessa e não cumpre. Muito bom fazer propósito. Agora, superstição não, viu? Esse negócio de vestir branco e entra no mar de costa, de não sei o quê. Tomara que venha um tubarão como você para acabar com essa arrumação. É tudo mentira esse negócio, né? Vou rezar para vir um tubarão essa noite, amanhã à noite. Né? Para todo esse povo que entra de costa, sei lá, de atravessado de um jeito do outro. Tubarão vier aí, nheco. Né? Acha é pouco. Nada de superstição. Superstição é pecado. Quem tem é fé, não tem superstição, né? Tem fé em Nosso Senhor. A melhor coisa que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã, é se confessar e comungar. Pronto. Você está preparado para ano, questão de ano não, é um dia depois do outro, né? Na verdade, o ano passou, vem outro, é um dia depois do outro, domingo e segunda, pronto. Quem está preparado, que confessou, comungou, pronto. Espere em Deus, tá? Então nada de superstição. Outra coisa é viver num momento difícil dentro da igreja, então lê a palavra. Peça a Deus iluminação para entender a palavra. Faz 41 anos que eu comecei a ler a palavra. Eu fiz o curso que o pessoal faz, seminário, eu fiz 7 anos, depois fiz mais 12 em Roma. 19, né? Mas antes disso eu já lia, e eu continuo lendo, todo dia eu leio a palavra. No começo eu não entendia não, mas com o tempo, 41 anos, né? Que alguma coisa vai entender. Então a minha certeza mesmo é a palavra de Deus. Eu não me deixo levar por documento nenhum, por ninguém. Se eu ler a palavra de Deus, eu peço que Deus me ilumine. Se estou na graça de Deus, confessando, comungando, pronto. Essa é a melhor preparação do Natal. Não é Natal mais não, padre. Você que pensa, até segunda-feira é Natal. São 8 dias de Natal. Então, Natal e Ano Novo. Ano Novo civil. O Evangelho é Lucas. Esse dia todos o Evangelho é Lucas, né? Tirando o dia de festa, João foi o Evangelho próprio. Dia 27.
como teve muita festa, né? Teve também o Santo Inocente, aí muda um pouco. Mas normalmente é Lucas. Porque Lucas Lucas e Mateus são os dois que falam do nascimento do menino. Jesus nasce, nós já vimos o evangelho de ontem, o Simeão, que era um velho, pegou o menino no braço e bendize a Deus. A oração que ele fez até hoje está na liturgia das horas, nas completas. Toda noite eu rezo a oração de Simeão. Diego disse que vai retomar, eu rezava aqui a liturgia das horas. É bom rezar no final da noite. Os ministros, quem tiver aqui na igreja, rezar a liturgia das horas, as completas. As orações da igreja, elas são completadas pela palavra de Deus. Daí a importância da Bíblia. Hoje, então, foi Simeão que louvou a Deus quando viu o menino. Hoje é uma mulher, uma profetisa, chamada, como é o nome dela? Como é o nome dela? Não, isso aí é o nome em português, eu quero em hebraico. Haná, bora. Haná. É lá da goela, é tirando mesmo do fígado. Haná. Vem da raiz de hen, quer dizer graça, agraciada. Lucas 2, 36 a 40. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece, né? No coração que acredita. Havia também uma profetisa chamada Haná. Ela era profetisa. Às vezes a gente tem uma ideia errada do profeta. O profeta não é o que adivinha o futuro, não. Isso aí é adivinho. E a Bíblia condena os adivinhos, viu? O profeta é aquele que lê a palavra de Deus e interpreta para o tempo presente. Esse é o profeta. Portanto, aparece um documento. O profeta pega o documento, analisa com a palavra de Deus e diz se o documento é correto ou não. Esse é o profeta. É o que interpreta o tempo presente à luz da palavra de Deus. E o verdadeiro profeta não se afasta da palavra de Deus, né? A questão é que na Bíblia tem falso profeta, falso doutor e falso pastor. E dentro da igreja é fácil distinguir. Jesus diz: pelos frutos vocês conhecem, a gente conhece. Às vezes pelo fruto não dá, porque a pessoa pode enganar, né? Pela aparência também é difícil, porque ela pode enganar, né? Mas uma coisa não engana, não. Tem uma coisa que dá para ver se é falso profeta, falso pastor e falso doutor. O que é? Se aquilo que ele diz é contra a palavra de Deus. Pronto. Discernimento é isso. Se aquele que ele diz e que ele faz, se o que ele está fazendo é contra a palavra de Deus, é falso doutor, falso profeta e falso pastor. Isso aquilo que ele diz ou escreve, documento, é contra a palavra de Deus, é falso doutor, falso pastor e falso profeta. Se a Bíblia diz que uma certa relação entre homem com homem é pecado, está em Gênesis 19, está em Gênesis 1, 25 seguintes, está em Romanos 1, 25 seguintes, está no livro do Levítico, está em todo canto. Tem carta de Paulo que diz que a pessoa que fica praticando isso e morre com isso não herda o reino de Deus. Então, se a palavra de Deus condena, eu não posso abençoar. Será que é difícil entender isso que eu estou dizendo? Dá para entender o que eu estou dizendo ou não? Se a palavra de Deus condena, eu não posso abençoar. Seja quem for que mandou, eu não abençoo. Pode ser quem for. E se eu chegar aqui dizendo um dia qualquer, né? Eu posso, né? Pessoal, pode abençoar. Não me escute, não. Escute a palavra de Deus. O dia que eu chegar falando uma coisa que eu penso que é contra a palavra de Deus, nesse dia eu sou falso pastor, falso profeta e falso doutor.
e reze pela minha conversão. Então é isso. Você encontra esses falsos aí em Ezequiel 34, João 10, Elias. Eu tive uma graça muito grande, porque os 12 anos que eu estudei em Roma, eu estudei Elias. Eu não ia estudar Elias não, eu ia estudar o Gênesis ou Isaías. Eu nem ligava para Elias não. Mas eu tive um mestre aqui, que foi o Padre Caetano, ele falava muito desse Elias. E lá conheci um professor que gostei muito da aula, comecei a estudar Elias. Aí passei 12 anos. Foi bem, hoje eu entendo porque que eu estudei Elias, né? O Elias passou a vida dele toda lutando contra os falsos profetas. Pronto, eu estou entendendo bem direitinho o que está acontecendo, né? Deus me preparou, né? O que está acontecendo. Tudo isso é falsa profecia. E quem faz falsa profecia é falso profeta. E o que eu estou dizendo está gravado aí. Pode gravar, não tem medo não. Pois bem, havia essa profetisa, Haná, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Eu já falei aqui, naquela época não tinha tabelião, cartório, tinha não. Não tinha nem certidão de nascimento, nem certificado de batismo, nada disso tinha. Como é que sabia? Era assim, fulano, filho de Beltrano, filho de Beltrano, filho de Cicrano, filho de não sei o que, da tribo tal. Era assim. Meu caso, Fernando, filho de Hélio, Hélio, filho de José Reis, que era meu avô, filho de não sei o que, da família Reis. Era assim que eles diziam. Tinha cartório não. Então ela era dessa tribo de Azer, eram 12 tribos. Davi, por exemplo, da tribo de Judá, que era a tribo guerreira na época dele. Era de idade muito avançada. Haná era velhinha, né? Quando jovem, ela se casou jovem. Ela tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Então, casou jovem e viveu 7 anos. Depois ficou viúva. Vamos supor que ela tinha uns 18 anos, ou 15. Às vezes casava cedo, né? Tivesse 15, mais 7, 22, ficou viúva. Aí ficou dos 22 até os 84, na igreja da época, que é o tempo, rezando e jejuando. Mais de 60 anos rezando e jejuando. Aí a gente jejua um dia e já quer receber a graça. Ela passou mais de 60 anos. Não saía do templo, que era a igreja, né? Dia e noite servindo a Deus. Dia e noite. Meu sonho é que essa igreja aqui fique dia e noite aberta, com jejuns e orações. Nós conseguimos passar o dia. A Aparecida está aí e está fazendo já alguns outros ministros estão ajudando. Eu queria passar a noite aqui. Botar o seminarista daqui agora para passar a noite aqui rezando. Quer ser padre? Não ria não, né? Entrega a chave para ele hoje, quer passar a noite aqui rezando. E se eu chegar aqui e estiver dormindo, eu vou botar umas câmeras para vigiar. Pois bem, não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejuns, e não é só rezando não, com jejuns e orações. A pessoa passar 60 anos jejuando, né? João Batista jejuava também. Aí ela chegou no templo e viu o menino nos braços de Maria, né? Que o velho tinha dito: uma espada vai traspassar teu coração. É o sofrimento de Maria, né? Pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Ela não conhecia o menino. Primeira coisa que ela fez não foi pedir, não. A gente fica pedindo toda hora, né? Aí pensa que a igreja é supermercado. Eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê, né? Não, a primeira coisa é agradecer, não é pedir, não. Primeira coisa é louvar a Deus. O que ela fez. E isso depois de 60 anos rezando, né? E jejuando. E começou a falar do menino, sem conhecer.
profetiza, né? A todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Libertação é o perdão dos pecados. Tem uma heresia na igreja que diz que Jesus veio libertar o povo politicamente. Essa heresia se chama teologia da libertação. Eu combato ela faz mais de 40 anos. Jesus não veio libertar politicamente ninguém de nada. Ele veio perdoar o pecado. Os pecados, foi isso que ele veio fazer. Ele não se mete em política. Mas ainda tem hoje gente falando isso, dentro da igreja. O primeiro livro que eu escrevi é contra isso. O segundo vai sair esse mês, de janeiro. Tem um domingo aí que eu não venho, que eu vou estar lá vai ser em São Paulo que ele vai ser publicado, né? Eu vou estar lá. Pois bem, então ele começou a falar do menino, que o menino veio libertar o povo do pecado. Depois Lucas fala, depois de cumprirem tudo, quem que cumpriu tudo? Maria e José, com o menino. O que é que eles cumpriram? Cumpriram a lei. Maria seguia a lei do Antigo Testamento, José também. A lei dizia que uma mulher que tinha dado à luz tinha que se purificar, e o menino tinha que se apresentar no templo. Ela trouxe o menino para se apresentar e se purificou. Apresentando, comprou 2 passarinhos e entregou. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, depois de fazer isso, voltaram a Galileia. Eles moravam na Galileia. O menino nasceu em Belém, na Judéia, no sul, mas morava na Galileia, no norte. Para Nazaré, sua cidade. Eles moravam em Nazaré. Hoje, na casa de Maria, tem uma basílica lá, uma igreja bem grande. Celebrei lá. O menino crescia, Jesus, tornava-se forte, cheio de sabedoria, claro, ele é Deus, né? E a graça de Deus estava com ele. Então aqui é para contar como é que foi o nascimento. Depois ele foi apresentado ao templo. Maria se purificou. Lá tinha um Simeão. Depois tinha essa Haná. O nome de Simeão é Shimeon. E o menino depois voltou e era obediente. Hoje os meninos não querem mais ser obedientes. Amanhã é o dia da Sagrada Família. E aí, já vou antecipar o que eu vou dizer. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Naquela época, quem mandava na casa era o pai. Hoje não é nem pai, nem mãe, nem ninguém. Ou ninguém manda. Ou todo mundo manda, ou ninguém manda. E eu estou falando de família cristã. Jesus, na época dele, quem mandava era José, na casa. Hoje, ninguém nem sabe quem manda. Ou todo mundo manda, ou ninguém manda, ou o menino fala o que quer. Começa o erro daí, as famílias cristãs. Eu estou falando de família cristã, não é família pagã, não. É de povo que vem para a igreja. O chefe da família é o pai. Né? Ele é como Cristo, vai dizer Paulo na carta aos Efésios. A mãe é como a igreja. Não é que o pai pode fazer o que quer, bater, brigar. Isso não pode, não. Mas o chefe é ele. Aí a gente comemora Sagrada Família, mas não segue nem na família da gente. Não obedece o pai. A mulher de um jeito, do outro, sei lá como é. O menino não obedece. E que festa é essa que vai comemorar? Festa é amanhã. Sagrada Família. Como é que comemora uma festa e em casa vive de uma maneira diferente? Porque o mundo não é mais cristão. É o que eu consigo entender. Não é mais cristão. Tem outra leitura, que é a primeira carta de João. Essa carta está sendo lida. Leia em casa, são 5 capítulos, é bem curtinha. Eu vos escrevo filhinhos. João chama de filhinho, né?
os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Quem perdoa o pecado é Jesus. O Padre, quando eu te perdoo em nome do Pai, do Filho, no seu não. Eu estou perdoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro dia veio um jovem, ele pensava que ia, me cutucar, né? Como é que um homem pecador perdoa pecado? Eu disse: se tu não acredita, é problema teu. Não tem nada a ver com isso, não. Ou tem fé, ou não tem. Não adianta estar discutindo. O padre pode ser o maior pecador do mundo. Na hora que ele está absolvendo, é Deus que está absolvendo. Na hora que ele está consagrando, é nosso Senhor que está consagrando. E se ele é pecador, não é problema seu, é problema dele com Deus, se ele vai responder. Você também vai de seus pecados. Então é bom cada um olhar para os próprios pecados, viu? Do que estar olhando o pecado dos outros. Porque já está pecando, tem outro pecado, além dos seus pecados tudinho, você tem outro. E eu acho é pouco. É para aprender, né? Então se incomode com os seus pecados. Pobrezinho, né? Escutou um bocado de coisa, não foi falar, né? Então, os nossos pecados foram perdoados por meio do nome de Jesus. Foi bem. Eu vos escrevo, pais. Está falando para os pais. Que hoje, pai mesmo, cristão, é difícil encontrar. Mesmo os que estão na igreja. Vós conheceis aquele que é desde o princípio. Quem é que é desde o princípio? Esse negócio do princípio tem 3 vezes na Bíblia, pelo menos. Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra. João, no princípio era o verbo. E tem nessa carta aqui, dizendo que Jesus é o princípio. Princípio é o início de tudo. Eu vos escrevo jovens, também escreve para os jovens, os pais, e agora para os jovens. Vós vencerdes o maligno. Nem todo jovem venceu o maligno. Muitos estão se entregando para o maligno. Droga, prostituição, fornicação, adultério, bebedeira. Tudo é do maligno. Pode dar um jeito de se confessar, né? Já vos escrevi filhinhos. Chama agora a comunidade de filhinhos, né? Vós conheceis o Pai, mas ontem ele falou, só conhece o Pai quem segue a lei de Deus. Não conhece. Não adianta dizer, Senhor, não sei o que, eu te louvo. Se não seguir a lei de Deus, não vale não, louvor. Já vos escrevi, jovens, vós sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós. Só é forte se seguir a palavra de Deus. Falei há pouco tempo. O tempo é difícil, é bom você ler a palavra de Deus, viu? E vencer-te o maligno. Segunda vez que ele diz para vencer o maligno. Como é que vence o maligno? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Pronto, viva uma vida de oração que você vence. Na nossa comunidade chamada confraria, nós temos 7 passos. Começa a viver os 7 passos. Use o escapulário, faça a consagração de São Luís Maria, consagração como escravo, e siga os 7 passos, que você vai vencer o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. João coloca uma oposição entre a igreja e o mundo. Essa festa de Réveillon, final do ano, normalmente é do mundo. Não tem nada a ver com Deus. Nem o Natal hoje, são poucos os natais que tem a ver com Deus. Aquela gritaria lá fora, lá, pode ir lá. Nem os natais hoje tem a ver com Deus. No máximo é uma festa de família, né? E eu falei para minha família isso. Eu não se preocupe não, que eu falo aqui, eu falo lá em todo canto. Ou para de gritar, ou então fecha a porta. Para mim, tanto faz. Um bom Natal é quando você se confessou e comungou. Esse é um bom Natal. Se não, não é. Não é. Pode se reunir como quiser, aí é uma festa de família, como eu estou dizendo. Mas o Natal mesmo, até nas festas de família, é se aquela família foi para a missa,
confessou e comungou. Aí, festejou o Natal. Senão, não é Natal. Estão transformando o Natal numa festa de família. Quando tem família, né? Não ameis o mundo nem o que há no mundo. É o que ele está dizendo, né? As bebedeiras do mundo aí. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Amor não é sentimento, já expliquei várias vezes, né? O amor é o Espírito Santo em nós. É fazer a vontade do Pai. Porque tudo que há no mundo, as paixões da natureza, o mundo vive pela paixão. Hein? A concupiscência dos olhos, cuidado com os olhos. Né? A pureza entra pelos olhos. Quem não tiver pureza de coração, não vai ver a Deus. Hoje é muito fácil perder a pureza com essa internet e esse celular. Arruma de pecado que tem aí. Põe no peque. Um peque. Se não tem força, quebre o celular. Né? Pise no chão, pise 10 vezes. E a ostentação da riqueza. Ele fala de 3 pecados. Paixão da natureza, o mundo está cheio de paixão, essas coisas horrorosas que vão ter aí amanhã, né? A concupiscência dos olhos, pecado de olhar o que não deve. E a ostentação da riqueza, que é o orgulho. Que leva direto para o inferno é o orgulho. Não vem do Pai, mas do mundo. Quem peca com isso aqui é do mundo, não é de Deus. Preste bem atenção que essa carta fala de amor, mas ela é bem forte. Ora, o mundo passa, por isso não vale a pena estar pecando. Tudo isso passa. Pensou se Jesus voltasse hoje, né? E eu estiver envolvido com isso aqui? Eu vou para o céu? Vou não. Na hora não vou não. Se me arrepender, eu vou para o purgatório. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, no fundo, o que ele está dizendo? Faça a vontade de Deus. Que é o mais difícil. É renunciar à própria vontade e fazer a vontade de Deus. É o mais difícil na vida. Muita gente diz, eu quero ser santo. Faça a vontade de Deus. Diz que quer ser santo, mas não quer deixar a própria vontade. Então, não vai ser santo. Aí envolve renúncia. Mas consegue. Faça a vontade de Deus. O que eu desejo para vocês nesse ano novo, para mim, quando eu falo para vocês, eu falo para mim. Que eu faça a vontade de Deus na minha vida. E vocês também. Né? Tudo bem, então é isso. Né? E a melhor maneira de fazer a vontade de Deus é se confessar e comungar. Amanhã tem indulgência plenária. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.